A história do comércio central em Bauru, o maior entroncamento a céu aberto de entradas e saídas de passageiros e de passagem para os dois cantos entrecortados da vida urbana da cidade sem limites, tem um registro que se confunde com a história que a gente vai conversar hoje com o seu Elvio Rubio de Lima. Desde antes, inclusive, mais demarcados no tempo, a 1º de março de 1964, uma família de Birigui, que para cá veio com a perda precoce do pai, aqueles meninos, filhos da dona Adelaide, meninos e meninas, foram se ajustando com a frutaria. Mas antes de contar a história do Frutal Lima, vamos tentar entender isso primeiro. Sr. Elvio, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade de lembrar nossa história. O senhor contava pra gente que nasceu em Birigui e, no caso do senhor, ao contar a própria história, o senhor estará contando a história tradicional de um dos principais estabelecimentos comerciais conhecidos de muitas gerações, famosos, anônimos, ao longo da história da nossa Rodrigues Alves, onde estamos gravando aqui, inclusive, no centro, porque o prédio da Câmara também é histórico, foi um antigo fórum, como o senhor sabe. O senhor perdeu o pai com 8 anos. Naquela circunstância, lá em Birigui, o que fez a dona Adelaide com seus 8 filhos, meninas e meninos, maiores e menores? A princípio, minha mãe era permanecer em Birigui, se dedicando à fabricação de salgados, visto que a clientela era muito grande. Mas toda a nossa família materna estava reunida em Bauru. Então houve assim uma certa chamada do meu avô para que estivéssemos por perto no caso de alguma eventualidade. Porque eles estavam aqui. Eles estavam todos aqui. Então isso fez com que nós viéssemos para Bauru e montássemos uma frutaria e caldo de cana inicialmente, muito simples, que de acordo com a demanda solicitada, fomos acrescentando vários produtos. Mas a opção por uma frutaria naquele início, a mãe fazia coxinha lá já em Birigui. Fazia. Aí se pergunta, por que não coxinha? Minha mãe fazia salgados desde 1937. Tá. Depois foi colocado aqui também, né, os salgados, e ela recebia muitas encomendas também, mesmo pela Frutal, para atender essas demandas, né? Aniversário, alguns encontros. Tem muitas curiosidades aqui. O senhor conheceu o encapotado? Aquele polvilho que tinha cebolinha, que tem a farinha do milho com pedaços, tiras de frango? No interior? Não, essa é uma de outra região do estado de São Paulo, que é a coxinha aqui do Paulista do Meio. Não, a nossa era diferente de hoje, que usam muito trigo, mas era batata com mandioca e depois o frango era feito uma liga. Mas a massa era de batata com mandioca? Não se usava trigo para massa. É muito deliciosa. Muito bom. E vindos para cá com os filhos, nessa questão do ajuste, novos desafios da família, eu fico pensando lá em 1964, né? Coincidentemente, o senhor lembrava o ano e o mês da Revolução, com toda a circunstância comercial da Rodrigues Alves de Bauru, dos anos 60, nós estamos gravando aqui no início de 2022, né? Outros tempos, obviamente, montar ali uma frutaria no 965 alugado da Rodrigues Alves. No meio de só lojas comerciais, calçados, tecidos, alfaiataria, foto, né? E já havia na época a Good Bread, a padaria. Era o único ramo de alimentos que tinha ali na época. E o calçadão que a gente conhece hoje, existia da Batista? Não, isso veio muitos anos depois. Bem depois. Muito tempo depois. Mas a Rodrigues já funcionava como veio bem depois, com um corredor de fluxo de entradas e saídas, Sim. Ou isso também foi com o tempo? Sim, não. A Rodrigues Alves era a principal entrada de Bauru.
Tá. Vocês ficaram, tem várias curiosidades, eu vou aguçando elas aqui, porque conta a história tradicionalíssima do Frutal Lima. O 965 era no lado inverso, em frente, onde ficou bastante conhecida depois, até se consolidar por inúmeros outros anos, era alugado o prédio. Era alugado. Tá. Os dois locais foram alugados. Num determinado momento falou, olha, 79 em dezembro, vamos precisar desse prédio, vamos para frente. Achou aí uma oportunidade. Fomos para um lugar até maior. Bem em frente no 970, que a nossa geração conhece mais. Exatamente. A geração de vocês anos 80. Senhor, 1979, anos 80, começa a vir para Bauru um número enorme de estudantes já. E além disso, na própria cidade, tinham questões específicas. Eu me recordo da minha memória, olha, 1989, está aqui na história do Frutal Lima, em frente o ponto de ônibus levava tanto para a antiga Fafil, que depois foi lá para a área do Jardim Brasil, quanto pela Nações Unidas para a Unesp. Exato, né? Por exemplo, né? Porque tinham inúmeros outros pontos ali, coincidentes. Nessa época, porque, se não me engano, o primeiro prédio da Fafil, o primeiro bloco, foi inaugurado em 74. E aí depois que a Fafil, ali da Rodrigues Alves, onde a educação infantil, atrás da catedral, passou para o lado de lá, pro Jardim Brasil. Exatamente. Mas esse é um ponto importante que o senhor está lembrando. Ali no centro em si, tinha lojas de tecidos, né? Só a padaria tradicional na área da alimentação, veio o Frutal Lima e a gente vai falar do que logo em seguida, com a dona Adelaide, o avô ajudando os filhos pequenos. E naquela área de influência ali, estudantes ali na Praça Rui Barbosa, né? Sim. Isso, na catedral, muitos estudantes da Fafil, Faculdade de Filosofia. E naquela época, havia muitas repúblicas aqui, São Martim, final da Batista de Carvalho. Então o pessoal se concentrava ali, as repúblicas. Naquela região. Então até vou citar um freguês assíduo, o nosso grande artista plástico, o Antônio Carlos Nicoliello, que deve ter sido seu colega de Jornal da Cidade, o Luiz Alberto de Souza Freitas, que não é o tio Gastão, sim, mas é um escritor de um talento incrível, né? E moravam ali na região e frequentavam. Agora o Frutal Lima nasce, para lembrar dos termos antigos, não como uma quitanda, como, lógico, oferecer frutas, tinha refresco e caldo de cana. Exatamente. Posteriormente, nós tiramos o refresco e ficamos só com o suco, porque a demanda também era muito grande, né? Frutas frescas. Da polpa. Não, a fruta. A fruta em si mesmo, laranja, processados ou não, mas bater in abacaxi, natura. bater morango, bater abacate, tudo fruta fresca. Agora... Vitaminas, um carro-chefe era vitamina. Maçã, banana e leite e outras coisas diferentes, como nós fazíamos o caracálcio. O que era o caracálcio? Caracu com ovo, chocolate e amendoim. O pessoal de academia tomava direto, tanto homens quanto mulheres. O pessoal que falava ficava forte com o ovo, caracu. Forte. Dá uma energia isso, imagina. Dava calor. Se for no Nordeste, o cara vai pedir para misturar aí lá uma fruta com um pedaço de rapadura, porque tem um teor calórico muito forte, né? No meio. Muito interessante. E a gente vai chegar aqui, mas eu estou falando vários recortes, agora a mania, digo, do ponto de vista energético, seria o açaí. O açaí virou casas aí. Faz tempo que pegou e hoje tem redes, né? Exatamente. Até internacionais. Agora, senhor, os anos 60 e 70, pensando em termos de caldo de cana, a moçada mais nova vai falar assim, mas vocês estão falando de uma coisa que é comum, tem sempre alguém com
um carrinho, um caminhão no centro, aí tem vários com caldo de cana. Mas lá em 64, você imaginar que volume de caldo de cana vocês raspavam na mão, no braço? Olha, nós recebíamos o produto em feixes, canas inteiras, só tirando a folha. E pelo peso, pela quantidade, nós raspávamos na mão, na faca, e moíamos em uma média de 300 quilos de cana por dia. Era coisa absurda. Absurda. Opa! Alguns fornecedores, já colocando as curiosidades aqui, você vai falar, bom, mas laranja eu consigo, tem plantação aqui perto. Abacate, quintais antigos de Bauru tinham abacates. A cidade tem mangueiras por aí, não estou falando aleatoriamente de possibilidades de frutas. Agora, vai buscar um tamarindo, por exemplo. Não, aqui não tinha. Como vocês faziam? Em Birigui eu tinha na minha casa. Veja que interessante, tinha o pé. Aqui tinha, na época tinha um tio que morava em São Paulo, ele já era aposentado, então ele ficava andando e fuçando para achar novidades, tá? E ele encontrou a polpa de tamarindo que era fabricada em Belém do Pará. E de lá ele comprava, cada vez que ele passava na rua São Bento, ele comprava 2, 3 latas e meus tios... Em latas? Em latas. Latas tipo leitinho, com tampa, né? Bem vedadinho. E meus tios iam muito a São Paulo buscar mercadoria e nessas vindas traziam 10, 15, 20 latas que ele tinha acumulado lá. Dessas que eram possíveis não ser perecíveis, né? Que Sim. tinha um estado de conserva muito mais duradouro. Exatamente, era bem apurado e um santo remédio intestinal, né? Entendi. Bastava... Apareciam os aventureiros falavam, não, põe tal coisa porque é bom para não sei o quê, fica bom com não sei o quê. Tinha muita os sugestão. Experimentos ao longo do tempo? Tinha muita sugestão, mas pela experiência da preferência do povo, a gente sabia o que dava, o que não dava certo. Senhor, eu vou conversando com o senhor, eu vou lembrando de memórias da infância aqui, né? Que eu esqueci de perguntar para o senhor. E a minha memória de infância afetiva relacionada à questão de sucos de frutas era uma tradição oral que vieram dos antigos, certamente o senhor foi ouvido, ó, não mistura manga com leite de jeito nenhum. Nossa, quanta gente já matei. Porque morre. Nós ouvíamos direto, né? E até muitos anos atrás, a gente já fazia manga com leite desde o começo, né? Tem a lenda do porquê, né? Isso, sim. E uma vez uma senhora falou, isso é um absurdo, isso daí mata. E eu virei para a senhora em tom de brincadeira, falei, eu já morri há uns 20 anos. Matou um monte aqui Eu já matei um monte de gente. Mas tinha essas coisas. Os folclores, né? Os folclores, né? A manga com leite. E tinha um pessoal que aparecia e falava, você vai tomar um suco de goiaba. Aí o cara fala, não, goiaba prende intestino. Prende intestino é a folha da goiaba no chá. Não é a fruta. E não sabia do teor vitamínico da goiaba, né? Isso. Que é um excelente... É rico em vitamina C. O senhor é formado em Direito, a gente vai percorrer um pedacinho disso, mas acabava sendo ali ao longo de toda essa experiência com os irmãos, a dona Adelaide, um aprendiz das propriedades de cada um dos alimentos. Isso é melhor para isso para aquilo. Muitos clientes que às vezes tinham conhecimento de alguma fruta, uma propriedade, às vezes faziam questão de trazer artigos para a gente tomar conhecimento também. Né? Legal. Havia muita troca, né? Era muito gostoso isso. O senhor pegou a fase do caldo de laranja que algum maluco lá foi moer
pegou um bichinho da chupança junto, contaminou. O açaí enfrentou mais recentemente um problema desse. Essas coisas que o comércio ou a cultura, hoje tem internet, né? Muito pior, para espalhar. Falando, não vão tomar suco de açaí, não, porque... Tem o barbeiro, né? Tá o barbeiro. Barbeiro. Bicho que transmitiu a doença para o meu pai, que foi a doença de Chagas. Doença de Chagas. O hospedeiro, né? Mas como nós limpávamos a cana e cortávamos, então a gente via. Até pela casca a gente sabia onde teria procedência. Alguma coisa. Então, às vezes perdia muito. Tinha época que perdia muito justamente por causa disso. Entendi. Para ter aquele caldo de cana amarelinho, limpinho. Já usava limão? Pitadinha de limão junto? Gente pedia limão, gente pedia... Misturar o doce com o ácido? Abacaxi. O limão era sensacional, né? Além do sabor, ele mantinha a claridade, ele não deixava oxidar. Bom detalhe. Porque... Aguenta mais tempo ali. Ele tem muito ácido ascórbico, né? E ele é conservante. Por que o pessoal fala, desculpa para aproveitar, que a laranja, o suco, é bom, mas se for batido na hora ali? Sim, espremido e batido na hora. Porque se você ficar aquelas máquinas que ficam girando lá, dá um gosto marrento na boca. Ele fica. E outra, ele espreme com casca, né? E as nossas máquinas sempre foram de... Como é que fala? De peão, né? Peão. O peão que a gente segurava a casca na mão. Então a casca não ralava, como rala na máquina, né? Sim, tudo tem um segredo. Os fornecedores das frutas também tem uma questão típica aqui que o senhor falou. Inúmeras curiosidades a partir da história do Frutalima que são importantíssimas. As principais frutas, naquele período, no início, né, de tão longevidade do estabelecimento, elas eram muitas sazonais. Só tinha num período. Sim, algumas, por exemplo, vamos citar a laranja pera, tinha uma época que faltava. Sim. Era muito difícil. Por exemplo, se você consumisse 20 caixas por dia, chegava nessa época, você conseguia 8, conseguia 6, né? E aí vai ali um pouco da criatividade, né? Você inventava outros sucos para dar mais opção. Muito legal, muito bom. Aí a cultura também era do agrobusiness, que fala hoje, foi se desenvolvendo do negócio e hoje tem boa parte das frutas que dão o ano todo. Praticamente toda. Manga que a gente só chupava no final do ano. Eu lembro de criança, tinha 2 pés de manga na minha casa, um de Bourbon e um manga espada. Hoje você chupa manga o ano inteiro. Melancia você chupa o ano inteiro. Melão você compra o ano inteiro. Né? Muito interessante. A maçã só tinha na época argentina ou francesa. Chegava a vir maçã húngara. Né? Sim. E a Argentina aqui produzia a colheita em janeiro, fevereiro. A maçã não é brasileira, né? Hoje nós temos. Coco não é, então agora tem as variações. Tal. A banana não é daqui. Não é. Então hoje você vê, você tem banana o ano inteiro, abacaxi o ano inteiro. Você tem tudo o ano inteiro. O senhor já tinha lá no início desse período essa questão de alguns, a gente falou de, só vai pedindo, né, vai misturando, mas eu falo de coisas mais exóticas, a gente falou do tamarindo que não é comum daqui, tem que, o senhor falou pegar lá no irmão em São Paulo, o caju também não era muito fácil naquele período de encontrar. O caju aqui, o que era produzido aqui era muito miúdo, muito ruim, né? Não era um caju saboroso como aquele que você vê lá no Ceará, né? Um produtor de caju do Brasil, né? É correto dizer que os 8 filhos da dona Adelaide e do seu Otávio, de uma maneira ou outra, ou de forma até mais incisiva, foram criados, cresceram e obtiveram oportunidades na vida a partir do Frutal Lima? Eu digo 6.
Tá. Porque a minha irmã mais velha, assim que meu pai faleceu, ela casou. Ok. Então nós não tínhamos vindo para cá. E no ano seguinte, a minha segunda irmã foi ser religiosa, foi para o convento das apóstolas. Então os outros 6 foram ali. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. O senhor consegue imaginar em 1964 uma mulher que perdeu o marido pegar 6 moleque e na avenida abrir um comércio, começar a fazer fruta, cana de açúcar? Viúva, com 40 anos, né? Num tempo onde hoje ainda enfrenta uma série de pré-conceitos, né? 40 anos com viúva. Mas minha mãe foi uma guerreira que dispensa comentário. Quem a conheceu, além da vontade de trabalho, a gente falava que minha mãe puxou o lado espanhol, porque ela é filha de espanhol com italiano, né? E minha mãe tinha muita coisa, porque meu pai era nordestino, veio para o sul ainda garoto, 14 anos, deixando muitos irmãos lá e muitos que nasceram depois dele. E conforme apareciam por aqui, minha mãe ajudava todo mundo. Minha mãe às vezes pegava o filho dos outros para ajudar a criar, porque eles tinham muitos filhos e não tinham condições. O comum no Norte e Nordeste ainda é, curiosamente, né, das gerações mais próximas, de ter mais de 10 filhos. Mais de 10. Eu, outro dia, estava tentando lembrar, eu não consegui enumerar todos os irmãos do meu pai. Eu tenho a felicidade de ter uma tia, irmã do meu pai, que nasceu depois que ele veio para o sul, que faz 100 anos agora em novembro. Novembro de 2022. Dia 22 de novembro de 22, 100 anos. Trabalha, lúcida, lê. É impressionante. Nós estamos falando de uma dona Adelaide, com toda essa trajetória, que dispensa comentários ao mesmo tempo, é importantíssimo citar, que foi até os 88,5 anos de experiência de vida. E só parou de trabalhar na Frutal quando nós a proibimos de ir lá. Era uma pena, era a vida dela. Nos anos 70 ainda, nós morávamos na Major Fonseca Osório, a rua do quartel, né? Sim. E os ônibus só começavam a circular depois das 6. E ela tinha uma clientela de café, pão com manteiga, as coisas cedo, que ela saía às 5:30 da manhã a pé para chegar antes das 6 no Frutal, porque ela dizia que tinha um compromisso. E acredite você, era com o Dr. Nuno de Assis, Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, seu Núncio Sampieri, as autoridades. Então, na época que o Galaxy foi lançado, o Frutal Lima, às 6 horas da manhã, enchia de Galaxy na porta. Era né? E ela falava que ela tinha esse compromisso. E uma coisa que ela fazia muito para a rapaziada que fazia direito, Sim. Que naquela época era obrigatório o uso de paletó e gravata. Então chegava alguém lá, caiu o botão da camisa, descosturou a gravata, e lá minha mãe tinha a mochilinha dela com todos os apetrechos de costura para fazer. O pessoal adorava ela, o pessoal adorava. Eu vou falar do simbolismo aqui. Cozer um botão na camisa. Pede para um jovem fazer hoje. Não sabe. Ele não sabe passar a linha. Não, minha mãe ensinou tudo. Que bom.
lavar, passar, cozinhar, né? Não costurar na máquina, mas um remendo, um detalhe, um botão. Sensacional. Fazer uma barra, todo mundo aprendeu. A gente está falando do Frutal Lima dos anos 60, 70, e logo depois, ao longo da trajetória, né? Os anos 60 e 70, para quem já entendeu, 1º de março de 64, no 965, alugado. Aí, depois de dezembro de 79, no 970, onde ficou até o tempo quase presente. Mas foi o primeiro estabelecimento comercial a abrir à noite na Rodrigues. Exatamente. As lojas de roupas fechavam tudo. Tudo. O único que talvez ficasse à noite naquela época era o Fuentes. Fuentes. Não sei se você pegou. Fuentes era o quê? Era um restaurante. Restaurante. Não. Não tem. Mas também não era assim a noite inteira. Ficava até uma certa hora da noite, mas acabou. Não tinha mais ninguém. Entendi. Né? À medida que o comércio foi se desenvolvendo no centro, calçadão não existia, bem mais depois, né? Nos anos 90 e tal. O senhor foram formando ali lá, como se fosse um clube de lojistas amigos, né? Exatamente. Casa Carvalho ali depois, o Sampieri lá, o Burgo lá embaixo. Tilibra. Futuramente, bem depois, veio o Tanger. Então eram clientes na época do final do ano, com o comércio aberto, então as lojas compravam lanche para os funcionários. Perfeito. Então era uma loucura, porque tinha os horários e as quantidades e a gente entregava. Cansei de pedir suco no Frutal Lima por mão do senhor na Rodrigues, que eu passava pelo amarelinho da ICCB e ia lá no Jornal da Cidade. Teve uma época que a Coca-Cola tinha mais um turno da noite e todo sábado eram 120x salada para Coca-Cola. O que o senhor deve ter ouvido junto com o irmão das histórias da noite bauruense? Né? Não, porque as pessoas saem da noite e hoje ainda e contam as suas vidas. Em contato pelo Facebook com pessoas que estão longe, né? E até fora do país, fala assim, a hora que eu lembro do Frutal Lima, eu sinto o gosto do X-salada. Você está entendendo? Isso é muito gratificante, né? Claro. E fatos assim que marcaram muito a gente também, foi quando tinha os campeonatos de voo à vela, né? E no primeiro dia de campeonato, já não ficaram contentes com o fornecedor, fui chamado lá na diretoria do aeroporto, estava passeando com meu filho, não tinha 3 anos ainda meu filho, hoje tem 47. Opa! Para tratar sobre esse assunto. E dali todo o campeonato de voo à vela que teve em Bauru, nós atendíamos o pessoal do Brasil inteiro, né? Que tinha gente do norte até Sim. Palmeiras das Missões no Rio Grande do Sul que vinha competir, né? E muita coisa. Teve gente que veio trabalhar em Bauru, perdão, está fora do contexto, mas é uma curiosidade que nos alegra. Por favor. Teve um funcionário da GM, na época, a GM tinha gerência regional aqui na Rio Branco, quase de frente ao INSS. E teve um funcionário de São Paulo que veio, ficou aí praticamente um mês, e ele ia todo dia comer lanche na hora do almoço lá, de tanto que ele gostava. Depois que ele foi embora, um dia ele ligou para uma pessoa da agência, comprar 2 lanches para ele e pedir para empacotar direitinho, entregar no avião da TAM que ele ia pegar lá em São Paulo. Que ele estava com saudade, que ele não aguentava mais. Então, coisas assim que marca, né? Marcam. É sinal de que fazíamos a coisa certa.
Faz muito bem. O senhor fala que no início, e lógico, com toda a adaptação e atualização das questões, começou com refresco, né? Apesar de ser a matéria-prima principal ser vitaminas, sucos e tal. Exatamente. Era refresco, depois vieram os sucos e vitamina. Eu só quero comer alguma coisa, uma estufa de salgadinho. Tá ali, né? Como havia dito, na época da Fafil, que a Fafil era embaixo, então pessoas, como se diz assim, famosas ali, muito conhecidas na nossa cidade, faziam o curso à tarde. E aí começou o seguinte, as mulheres naquela época, lindas e vaidosas, né, falavam assim, mas você não tem uma torradinha para a gente tomar com o suco? Vamos nós lá pegar pão de forma, passar uma manteiguinha e fazer no grill spam. No grill spam, não na chapa não, no grill spam. Ali já tinha que deixar preparado um monte para esquentando, para né? ter condições. E por coincidência, agora há pouco tempo, eu achei um grill spam zero. O senhor achou? 1964. É uma relíquia que está comigo. Está com o senhor já? Está com o senhor. E muitas dessas pessoas que ocuparam cargos... Teve aqueles caixa registrador de manivela ou não? Tive duas. Olha lá que tá isso aí. Tive duas. O senhor não guardou nenhum? Tem uma. Oh. E uma principal, que veio em 86, ficou com meu irmão, ele mandou numa oficina para dar uma manutenção e desapareceu. Mas em 1983, eu tive a chance de fazer um curso de informática junto com os médicos na casa do médico. Entendi. Eu muito conhecido de todos eles, claro. E fui convidado. E eu cheguei por uma revendedora em Bauru e falei assim, você não tem uma caixa registradora que se eu digitar um código, ela escreve o produto? Você tá louco, isso aí não existe. Eu falei, como não existe? Nós já estamos na época da informática, 83, né? Eu falei, não existe. O dia que chegou uma máquina japonesa com essas características, o dono da loja foi correndo lá me avisar e me levar na loja para ver. Mas tinha que montar os botãozinhos ainda? Tipo corria aqui no Não, circuito. ele vinha todos os botões. Era moderna. Então eu batia, por exemplo, tinha uma tecla PLU, né? E dava entrada. Ela escrevia um misto quente. Né? Sensacional. Isso, ela tinha capacidade para catalogar, acho que 156 itens. O senhor teve a experiência de contas de caderneta? Nossa. Os pacotes de caderneta? Só que recebia do salário, tá, anota aí o lanche para mim. Não, e muita gente boa. Isso? Né? Sim, era um hábito da época. Essa rapaziada de República, né? Tinha lá marcar tal, um grande preparador físico do nosso Ayrton Senna, que foi professor aqui na IT, era meu freguês de caderneta, né? Por muitos anos. E teve época de Ciente, que o movimento era muito grande. Falar para o senhor do Ciente, que a gente estava procurando um nome que estava fugindo aqui. A história do centro tem, como diz aqui, relação umbilical com o Frutal Lima, não tem jeito? Tem. Eu fui da inauguração porque eu fazia engenharia na época. Depois eu parei, fiz 3 anos, depois parei. O senhor parou em engenharia e foi para direito. Depois 2 anos fui para direito, né? Então era uma época você fazia conta de cabeça, né? Isso. Não tinha? Isso. Eu fui conhecer máquina calculadora na engenharia, apesar que eu comecei com régua de cálculo. Você imagina fazer o balanço do caixa, o fechamento do caixa à noite do Frutal Lima, de madrugada. Né? Então, naquela época, o movimento era muito grande que nós não tínhamos tempo de anotar.
Então, o cliente perguntava, vê quanto foi o meu funchi salada, o suco de morango, não sei o quê. Tanto. Você vai marcar? Não. Anota no guardanapo seu nome, o valor e a data, põe no espeto. Põe no espeto. Aí, sensacional. Sabe? Põe no espeto, depois eu ia passar limpo. Você entendeu? Mas hoje fosse o espetinho de pedidos. O espetinho de papelzinho, tudo, né? Então tinha muito disso. O pessoal era muito... Depois na caderneta lá no... Às vezes o cliente falava assim, não dá para esperar, vou embora, amanhã eu volto. No outro dia ele vinha e falava assim, ontem eu comi isso. Era muito bom. Às vezes... O senhor se assusta, senhor Elvio, como o senhor fala isso a partir dessa experiência? Isso é uma relação de confiança, de relação humana que foge a qualquer preceito que a gente encontra hoje. Eu assusto. O mundo com as dificuldades de relacionamento humano. Hoje, infelizmente, eu tenho essa percepção, né? Tem muitas pessoas más. Antigamente não. O que eu ia te dizer, às vezes aquele movimento, aquela correria, quantos e quantos amigos entravam para dentro do balcão para ajudar, lavar copo, lavar as coisas. Tem inúmeros. Quando eu paro e lembro assim, sabe, era uma coisa espontânea que legal. Essa ajuda, sabe? Era uma coisa sensacional. Muito sensacional, né? Eu tinha vizinhos de comércio, pessoas maravilhosas. Foi o seu Tapuzo Morita, do Foto Miramar, seu Maciel Ortiz, que também está fazendo 2 anos, faleceu com 90 e lá vai pedrada. José Augusto Cunha, que na época era da Água de Brede. Então, as parcerias ali, né? Muita coisa. Às vezes o socorro, né? Entre um e outro. O botijão de gás aí. Um dia eu brinquei com um comerciante vizinho. Falei, eu vou fechar o frutal, vou abrir um depósito. O cara falou, por quê? Eu falei, fulano vem pedir queijo, fulano vem pedir presunto, fulano vem pedir pão, fulano vem pedir alface, fulano... Você está entendendo? Eu socorria todo mundo. Eles eram meus concorrentes, mas viviam pedindo socorro. Sensacional. Né? Isso sabendo porque ali na esquina do lado tinha um esquinão, por exemplo. O esquinão veio em 73. Isso, lá na outra fase. Vocês já tinham 9 anos ali de 9 anos ali. Né? Que na realidade quem fundou o esquinão foi o Choubi do Beco Armarinho. Foi o Choubi, não sabia disso. Ele reformou uma casa da família Miralha e montou o bar. Tá. Depois em 73 seu Zé do Esquinão comprou o bar dele. Entendi. Muito bom. Mas só para lembrar de alguns do tempo, o senhor está falando do nome aí. Bar Cristal. Tudo Azul. Do Azul. Aqui eu vou esquecer o nome aqui. O que tem o de Verdes? Barrete Verde. Barrete Verdes. Barrete Verde. Esse já existia quando nós montamos o frutal. Bar Bandeirantes mesmo, por causa da rua Bandeirantes? Não. Era ali na 1º de agosto. Porque, para quem não sabe, né, não está lembrando da memória, Rodrigues Alves para cima. Próximo, para baixo. Quase vizinho do Cine Capri. Cine Capri, que também é da turma do período aí. Veio o Cine Capri. Eu digo ao longo do tempo. Quando eu falo período, é que vocês vieram tão antes e foram passando gerações, né? Quando nós viemos para Bauru, tinha Cine São Paulo, Cine Bauru, Cine Bela Vista e Cine São Rafael. 4? 4. Aí depois veio BTC, Capri, Cine Rex. Você lembra disso, né? Sim. Muito bom.
A gente estava falando das frutas, falando aqui das frutas exóticas no sentido de ou dificuldade de acesso, ou porque vão fazendo no meio do tempo. Teve como que fala, o lema ou o drama da graviola, e assim como o cupuaçu, por exemplo, aparecia um nordestino para pedir, ou seja, ao longo do tempo, a beterraba, a gente estava lembrando aqui, beterraba com fruta, virou suco, né? A carambola, lembrando dos perigos da carambola, aqui não posso esquecer da carambola, né? Fala, não, carambola faz mal, taca o fígado, não sei o quê. O umbu, o cajá, a acerola, para não esquecer aqui da acerola. Quando surgiu a acerola foi um fenômeno. Foi. Vitamina C. Foi. Pegou a mania, né? O cupuaçu. Aqui o pessoal vai falar assim, mas a acerola já é do meu tempo. Nós estamos falando dos anos 70 aqui da acerola, né? Anos 70. Ela foi avaliada, né, como eu havia dito, as propriedades vitamínicas dela em 1956. Por técnicos, cientistas, pesquisadores, né? E eu cheguei a ter muito tempo em exposição o artigo da revista editado em 1956, né? E a acerola é coisa sensacional. Eu gosto muito de pegar, quando tem um amendoim, mas uma paçoquinha, por causa do moído do amendoim de boa procedência, né? Os mineiros aí que tem muitos amigos meus que sempre traz, colocava com banana, né? Tacava um leite lá dentro e misturava, inclusive com beterraba. Uma mistureba que... Nós tínhamos os opcionais para... Sim, eu lembro na tabela ali. Não, para vitamina. Sim. Por exemplo, aveia, Neston, farinha láctea, amendoim, né? Que era bem moidinho. Então, mel. Então, a gente estava falando dos nomes. Uma curiosidade importante também para registrar, muitos recortes históricos, né? Os estudantes da América do Sul da Odonto, que tinham suas manias, no bom sentido. Exatamente. Eles vinham com coisas deles lá e pediam para a gente fazer. Então, acabava incorporando, né? É a primeira vez, até quem pediu para bater um suco de laranja com leite foi um boliviano, né? Então, tinha muita gente. Em que momento o senhor, em particular, foi fazer direito? Porque parou com a engenharia, depois estava lá trabalhando, aí foi para o direito. Eu comecei a fazer engenharia, entrei em 70 na fundação, fiz 70, 71 e parte de 72. Tá. Aí com 2 estabelecimentos que nós compramos a Goodbread, eu não estava dando conta de ir a todas as aulas. Eu tranquei e voltei em 76. Só que em 76 tinha as mesmas coisas e mais filhos. E aí ficou mais complicado. Aí eu dei uma parada, falei, não, sem fazer um curso superior não vou ficar, né? Tá. Aí fui fazer direito. Então trabalhava até de madrugada, 7 horas da manhã, estava na faculdade. Deu uma guinada também, né? Da engenharia para direito. De um lado para outro, né? E quantas noites emendamos, né? De serviço para a faculdade. Era tomar banho, ali no Frutal, no fundo tinha um banheiro, tal, um lavatório, né? E vamos para a escola. E graças a Deus. Foi dali que o senhor teve a experiência, pessoal, para registrar também, de 2005, 2014, depois retornou do período no Instituto das Apóstolas. Exatamente, trabalhei todo esse período. E de 86 a 99 na Justiça do Trabalho, né? Uma escola e tanto. Sim. O que era o vogal na época? A composição da Justiça do Trabalho era por um juiz presidente concursado, tá? E por 2 juízes
vogais. Na época falava só vogais. Sim. A voz dos empregados e a voz dos empregadores. Por isso. E eram enviadas listas tríplices para o tribunal e de lá o presidente do tribunal escolhia um titular e um suplente para cada categoria de patrões e de empregados. Tá. Nomes do tempo, né? Vogais, a voz do empregado dos trabalhadores, normalistas. Não, eu estou falando da educação, eu estou pegando nomes aqui. Sim. E juiz classista. Até 88, quando veio a nova Constituição, que mudou a nomenclatura de Junta de Conciliação para Varas do Trabalho, né? Até a Junta que é a Justiça do Trabalho hoje, como a gente conhece. Que é a Justiça do Trabalho. Mas hoje já não tem a representação paritária. Isso. Né? Foi extinta dia 9 de dezembro de 99. Né? Meu período venceu dia 2 de dezembro, dia 9 foi extinta. Né? Eu já estava... Só para a gente citar algumas homenagens aqui, que seriam tantas e sem desprestígio lógico a ninguém, porque é muita memória, a gente ficaria muito tempo falando, mas vou registrar aqui que o senhor mesmo lembrou espontaneamente. José Erbini, o senhor Youssef Carrali, Youssef, para falar a pronúncia correta. Youssef. E as irmãs do Edson Celulari, que é daqui, fixavam o cartaz lá no início da carreira dele. Né? O Edson ia lá. O Edson também. O Edson ia lá, a gente teve muito, né? Depois o sobrinho dele, que hoje é ator da Globo, eu acho que é o Pedro, né? Sim. Ia lá com o Eli Garcia, que era irmão do Joel Barbeiro ali do lado, né? Mas eu vou ter que homenagear a dona Adelaide de novo, que nos deixou nessa terra de passagem em 2005, quando fechou um pouco. 2005. Tá. O que ela dizia para o senhor quando entrava um engravatado, um desembargador ou uma pessoa comum? O tratamento era sempre o mesmo. Todos eram importantes para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso negócio. Né? Desde a mais alta autoridade, como nós tínhamos lá o emérito fundador da IT, né? Sim. Antônio Eufrásio de Toledo. E o desfile de Galaxy ali na frente, como o senhor disse, né? Histórico desfile de Galaxy. De Galaxy, né? Como o doutor Nuno de Assis, que tomava café lá toda manhã, como o Sberg frequentou a gente. Muito, né? Ele ia cortar cabelo e vinha tomar um suco de goiaba. Sempre aquele jeito que você conheceu, trabalhador, sim, de manga de camisa, né? Quem frequentou muito e levava a família depois da missa, tinha aqui todo mundo junto, doutor Edmundo Kobe, pessoa sensacional. Você entendeu? Ele ia com todos os filhos, saía da missa do domingo na catedral, encostava no frutal e ali todos lanchavam, né? Desde o Luizinho, que era pequeno, até a Marisa, que era mais velha, né? E muita gente. Muito legal. Eu não posso deixar de ligar, de anotar, ainda bem que eu anotei, né, para não esquecer de algumas coisas, que a gente lembrou do Galaxy, mas a história dos amarelinhos, né? A empresa circular Cidade de Bauru, que o senhor viu o amarelinho ao longo da vida do senhor ali. Espetáculo. O monopólio do transporte urbano coletivo aqui na cidade. Né? Deixou muita saudade, né? Pela organização, pela pontualidade, pelos funcionários, né? E infelizmente eu estava na Justiça do Trabalho quando eu vi sindicato massacrando, até que a empresa não suportou. Sim. Como não suportaram as metalúrgicas de Bauru, né? Nós tivemos uma coisa terrível.
Sim. E eu sentia, porque parece que eu era parte daquilo, né? Você imagina tantos anos ali na minha porta todo dia, né? Sabe? Era Do ruído histórico coisa, né? do ônibus. Uma empresa que, quando eu vim para Bauru, circulava ainda aqueles ônibus de óleo cru, né? Aquele cru, né? Aí aquele fumaceiro. Seu Elvio Rubio de Lima, a gente tem muita história anexada à história do senhor aqui, a história da própria cidade, do comércio local, né? Do tradicionalismo frutal Lima, e em homenagem a todas as gerações, agradecer ao senhor, a dona Adelaide, em nome dela, se o senhor me permite, da família, por ter escrito tudo isso com a gente aqui. Eu que agradeço, porque isso é um pouco da nossa história para essa geração, né? Saber como começamos, como tudo é possível, né? Que o trabalho realmente feito com fé e dedicação nos leva longe. E pena que fica para a história, porque nossa vida passa, né? Sim. Temos aí as gerações, a minha descendência não quis optar por essa realidade, e hoje eles veem que o ramo de fast food é um negócio que a crise afeta menos, né? Poderiam ter feito aí franquias e tal. Com a marca Frutal Lima, Uma marca. que fechou em 2020 a loja em si, o estabelecimento, né? Só para um registro, mas a marca está A marca, lá. eu tenho registro e continua numa eventualidade, né? Claro. Mas eu agradeço essa oportunidade, ter feito essa homenagem para minha família, para meus irmãos, para minha mãe, né? Meu avô foi um batalhador, muita gente que colaborou e participou da nossa empreitada. Muito obrigado ao senhor, em nome da família Lima, então. Eu que agradeço. A gente conversou com o senhor Elvio Rubio de Lima, do Frutal Lima, lá de 1964, de 1º de março de 64, no 965, depois do 970 da Avenida Rodrigues Alves, no tempo em que o transporte coletivo tinha um amarelinho fazendo na porta todo dia. Até nosso próximo encontro.